Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Café, Cor e Estilo. E mais uma quarta-feira temos o quê? Esse encontro marcado a partir das 19 horas. Tem programa novo, então você já fica atento, ativa a notificação, se inscreve em canal, compartilha, essa parte é importante, vocês precisam compartilhar para o nosso projeto crescer e mais pessoas possam conhecer o nosso programa. É muito importante isso, já passou muita gente legal por aqui e tem muita coisa por vir, então vocês acompanham tudo aí. Temos o hábito de começar agradecendo, então se você é novo por aqui, está chegando agora, fique sabendo, a gente sempre começa agradecendo, então vamos agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, porque sem essa galera fica difícil fazer qualquer coisa, qualquer projeto fica mais difícil sozinho. Então a gente quer agradecer a Cheirinho Bom, a Copenhague, CrossFit 889 e Vanessa Gonçalves. Essa galera que tá dando o apoio. Entra nas nossas redes sociais, porque lá a gente mostra bastidor, tem tudo lá. Um pouco mais sobre os nossos patrocinadores, a agenda do programa, tudo tá lá no nosso Instagram, @Café, Cor e Estilo. Hoje eu vou começar já apresentando, falando o nome desse entrevistado, e eu vou dizer para vocês que eu tô feliz da vida por muitos motivos. Primeiro deles, porque é uma história de vencedor, e isso nos inspira, e isso é real, né? Como é bom saber que as pessoas podem chegar aonde elas quiserem, independente de onde ela veio, isso não importa. Quando existe um sonho, existe coragem, as coisas acontecem, e ele é a prova real disso. Não é uma coisa que a gente ouviu falar, ele tá aqui do meu lado. Ele é o Eduardo Lima, ele é artista plástico nordestino, natural de Capim Grosso, é quase meu vizinho, sertão da Bahia, mas escolheu Barreiras, eita, Barreiras boa, né, Eduardo? Para viver com sua família. Ele é pai do Eduardo Filho, adoro contar essa parte, que na verdade a gente vai conversar com o artista plástico, mas hoje a gente vai conversar mesmo com o pai do Eduardo Filho, do Vinícius, e o marido da Cida, a Cida que acompanha tudo, que eu sou fã da Cida, diga-se de passagem. Eduardo, feliz em ter você aqui, de verdade, um orgulho grande pra gente. Ah, que maravilha, a felicidade é minha, né, de estar aqui, Nabe. Muito obrigado pelo convite e você me oportunizar a eu estar aqui, contar um pouquinho da minha história e quem sabe motivar outras pessoas aí, né? Sim, e que história, diga-se de passagem. Eu já vou começar com você com uma interrogação que eu fiquei na minha cabeça, porque eu sou seguidora, eu acompanho a sua história e vi que você desde pequeno teve muito acesso ao barro, né? E aí me veio esse questionamento, por que telas e não barro? Pois é, né? O meu primeiro contato com a arte foi com barro, né? E a minha história é o seguinte, lá na cidade de Capim Grosso, como você falou, que fica no sertão da Bahia, o meu pai trabalhava numa olaria, que ficava um pouco distante da cidade de Capim Grosso. Então, ele ia de bicicleta algumas léguas, né? Algumas léguas para essa olaria, e não tinha como ele ir e voltar no mesmo dia. Então, ele levava a feirinha dele na bicicleta e ficava logo a semana inteira por lá. Caramba. Quando pequeno, nas férias, ele me levou pela primeira vez, né? Disse, você vai ficar aqui? Vamos para lá, vamos passar uma semana lá comigo na olaria. Então, ali por volta dos 8 anos de idade, ele me levou para a olaria. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado de ver as pessoas trabalhando com barro, né? Ele fazendo aqueles tijolos lá com barro, aquela coisa toda. E eu digo que foi naquele momento que a arte me escolheu, né? Trabalhando, vendo meu pai fazendo tijolo, fazendo telha, e tinha outras pessoas lá trabalhando também, e eu ficava envolvido com aquilo, me apaixonei pela atividade. Você é uma família de quantos? São muitos irmãos? Minha mãe, nós somos em 5 comigo, né? O interessante é que eu sou o único homem da família, né? São 4 mulheres e eu, homem. E o único artista? O único artista. Que lindo, veio mesmo. Premiada. Depois desse momento, você recorda qual foi o seu segundo encontro com o barro? Já era tela? Como é que isso aconteceu? Aí eu comecei a fazer desenho, ainda pequeno, na escola, né? Na escola eu via os desenhos da televisão e na escola, vez por outra, a professora me pegava, em vez de estar fazendo essa tarefa, eu estava desenhando no caderno, tentando reproduzir os desenhos que passava na época da televisão, né? Então, volta e meia, eu estava ali fazendo aqueles desenhos. E ali eu tinha 9, 10, 11 anos, e quando eu tinha... E comecei a desenhar, e desenhei até 16 anos.
Ficava desenhando no papel, nas folhas de ofício, que a gente chama, né? Folha de ofício, papel, papelão, tudo que encontrava eu estava desenhando. Enquanto os meninos estavam brincando de bola, aquelas coisas todas, brincadeira, não, eu gostava mesmo de desenhar. E os pais se preocupavam com isso? Não. Tipo, menino, eu fico agarrado com esse negócio, esse desenho, porque a gente sabe que no interior do interior não tem muito tempo de estar com desenho. Eles se preocupavam que isso, você pudesse tomar gosto para isso? Ou eles alimentavam, olhavam, gostavam? Era mais uma questão de alimentar porque os vizinhos elogiavam, sabe? Sempre que chegava alguém lá na minha casa que via eu desenhando, elogiava muito. Aí minha mãe dizia, esse menino pintava o certo quando pequeno, sabe? Então, através desses elogios, minha mãe até gostava de ver, sabe? Meu pai ficava sempre distante, porque ficava na olaria, né? Ele vinha sempre no domingo, voltava na terça, ficava ali, ficava domingo. Então, o contato que eu tinha com ele era muito pouco. E o elogio mais era da minha mãe. Então, eu até digo que eu faço muita mulher nos meus quadros, reflexo da presença feminina. Porque na minha casa, era eu né, minha mãe, minhas irmãs, tudo isso convívio. Aí, outro dia, pulando a história, né? Eu estava observando que as minhas pinturas têm muita presença feminina. E eu acho que é o reflexo disso, né? Ali, meu subconsciente tentando retratar o meu passado, a minha história, tentando figurar, né? Aqueles momentos que eu vivi. Então, assim, a minha convivência foi ali. Porque existem muitas matérias, né, com você, a gente dá uma pesquisada, muitos programas que participou, e sempre tem esse destaque do frentista, né, ao pintor, ao artista plástico. Me conta desse momento de início de profissão, além de frentista, existiram outras profissões? Como é? Aí eu desenhei até os 16 anos de idade, e aí eu dei uma parada com esse negócio de desenhar, né? Quando chegou 16 anos de idade, eu encerrei esse negócio de desenho, né? Porque a gente muda a cabeça, né? A gente conhece novas pessoas, se enturma com pessoas diferentes, aquela coisa toda. E aí acabei deixando ali adormecido essa coisa do desenho. Com 18 anos de idade, eu arrumei lá mesmo na cidade de Capim Grosso, né? Arrumei um emprego de frentista no posto. E aí, com 3 meses que eu estava trabalhando nesse posto, certa vez eu cheguei para trabalhar à noite e começou a chover no meio do caminho. Eu estava indo de bicicleta e quando eu estava chegando no posto, veio uma carreta e me atropelou. Caramba. E aí eu quebrei a perna, fraturei alguns ossos, coisa. E eu fui levado assim, apagado dentro do hospital, fiquei em coma por um tempo e aí não pude mais trabalhar. Aí fiquei com a perna quebrada em casa. E essa coisa de você ficar parado muito tempo, tem um quê ali você fica muito ansioso, né? Sim. Fica muito parado, fica muito ansioso, não pode se movimentar. E aí eu lembrei dos desenhos. Eu digo, vou ocupar meu tempo com desenho. Então, ali, aos 16, 18, começo a trabalhar no posto, sofro esse acidente, aí volto de novo a trabalhar, a desenhar. Nesse período, né? Então, volto a fazer desenho, essa coisa desperta de novo em mim, né? Aquela coisa do desenho, ela desperta de novo em mim, e eu volto de novo a desenhar, e aí começo a desenhar. Quando volto a trabalhar, melhorei a perna, volto a trabalhar, já tinha despertado, e aí eu começo a pintar telas. Agora, para você ver como na dor, sim, ainda que na dor, né? No momento de sofrimento, existe um resgate, muitas sim, vezes, né? Às vezes a gente precisa acontecer algo trágico, que não deixa de ser, mas que isso... É por isso que eu falo que a arte, ela me escolheu, sabe? E quando eu me distanciei dela, ela disse, epa, me atraiu através da dor, sabe? Sim. Aquela mesma alusão que tem na Bíblia, né? Você vem por amor, vem por dor. No caso da arte, eu costumo pensar que funcionou da mesma forma para mim, né? Eu vim dessa forma, sim, eu vim pela dor. Então eu volto a desenhar de novo, volto a trabalhar de frentista, me caso com ela, e aí resolvo pintar uma tela para enfeitar a nossa casinha que a gente tem lá no sertão. A parede está muito branquinha aqui, já desenho no papel, vou pintar alguma coisa. Nessa época que você desenhava, você já coloria ou era só aquele desenho no lápis? Não, eu fazia das duas formas. Então eu desenhava com tudo, giz de cera, tinta mas era sempre lápis, né? Então estava sempre envolvido com lápis ou caneta, mas lápis colorido, ou lápis grafite ou caneta. Então, e era sempre em papel, folha de ofício, sabe? A tela mesmo, ela nasce quando eu passo a trabalhar de frentista no posto, que eu estou casado, e lá no posto ele tem a escala de horário, a gente trabalhava dia sim, dia não, então eu ficava muito tempo em casa ocioso. Então, para ocupar esse tempo, eu digo,
vou pintar uma tela, vou colocar nessa parede aqui. E aí, pra quê, menino, que eu fiz isso? Onde é que eu tô? Graças a Deus que ele fez isso. Onde eu vim parar? Que Aí fantástico. depois essa coisa de olhar pra parede e dizer assim, vou pintar uma tela pra colocar nessa parede. Cara, vou pintar. Hoje eu tenho tela em mais de 25 países, sabe, espalhado. A gente tem uma agenda de voltar de novo para a Europa. E esse ano, quem sabe, a gente vai para os Estados Unidos também para uma galeria que está convidando a gente para lá. Fantástico. Isso. Vou querer entender cada convite, como é que surgiu cada convite, mas antes disso, você retrata o sertão, né? Sim. Essa é a sua linguagem, digamos assim. Como é que foi essa infância? Como é que foi essa sua experiência, de fato, do sertão? Sim. O sertão, para mim, ele é muito inspirador, sabe? O homem do campo, ele me inspira muito. As pessoas, o labutar, como a gente chama, sabe? As pessoas que traz a sua sobrevivência, as suas próprias mãos, de ir lá na terra, de cavar, de plantar, de colher, de trazer para dentro de casa, trazer para dentro do seu lar a sua subsistência. Para mim, isso é muito inspirador, sabe? O suor do sertanejo me inspira muito. Então, a partir dessa observação, eu digo, eu preciso registrar esses momentos, sabe? Registrar essas ações, essa coisa que está à minha vista. As pessoas perguntam para mim, por que você não retrata, por exemplo, a Torre Eiffel? Eu digo, é porque não há muita verdade nisso para mim, sabe? Retrato o gelo, eu digo, não tem verdade para mim. Eu tenho que retratar o sol, a caatinga, porque esse é meu lugar, né? E retratar a minha gente é uma forma de dizer também de onde que eu sou, de onde que eu vim, quem de fato realmente eu sou. Então, o que eu faço não é uma coisa intencional, com intuito comercial de vender, mas, de certa forma, logo vende. Mas não é essa a premissa de mim, enquanto artista, enquanto ser humano. Eu tenho a necessidade de retratar as pessoas, de manter vivo memórias. E as minhas pinturas são memórias daquilo que eu vi. Quando eu pinto o homem no campo, eu não estou só retratando, eu estou mantendo vivo uma coisa que eu também vivi, sabe? Aquelas situações lá. Eu também já puxei enxada, também já plantei, eu já fui da casa de farinha. Essas coisas, sabe? É manter vivo essas lembranças de mim. Fantástico, fantástico. Que lindo. É exatamente isso. Agora, esse quadrinho que veio lá para essa parede branca, qual foi essa pintura? O que é que tinha? Era uma paisagem? Era um homem do sertão? Me conte. Eu sempre fui apegado, como eu falei, né, às coisas à minha volta, né? O meu olhar sempre foi apegado àquilo que eu via ali mesmo. Eu pintei a igreja católica lá da cidade, né? A igrejinha que tem lá. E eu disse, eu vou retratar essa igreja, porque é algo que está tão próximo. Eu sempre passo aqui, sempre vejo essa igreja aqui, eu vou pintar. E aí eu desenhei, pintei as pedrinhas, tudo mais. E os amigos que visitavam minha casa disseram, que interessante, é daqui, a igreja daqui, quem fez foi eu. Você vende, Eduardo? Eu digo, sabe que eu nunca tinha pensado nisso. Não vendia, mas agora pode ser. E aí eu pensei, digo, vou vender. Fiquei pensando, digo, eu compro novas tintas, eu compro tintas com dinheiro, outra tela e pinto outra, tá aí, vou vender. Aí vendi e fiz isso. E aí foi. Aí eu fui revertendo o dinheiro, né? O dinheiro daquela venda, eu comprei novas tintas, comprei mais pincéis, comprei um material de mais qualidade e aí passei a retratar as pessoas mesmo da região. Ali. E esse material, esse acesso, você já pesquisou? Você foi descobrindo o que era melhor no teste mesmo? Teve alguém que você encostou e disse, vem cá, deixa eu lhe explicar como é que funciona? Eu não tive professor. E isso é interessante, que quando eu trabalhava de frentista, certa vez eu tinha trabalhado no turno da noite, eu estava cansado, e aí o gerente do posto ligou, Eduardo, a reunião hoje é triste, né? Essa coisa de reunião, eu tenho trabalhado à noite, então você volta, você acabou de chegar, você está cochilando, aí você volta. E nessa de estar lá, sentado na reunião, o patrão explicando, você, sabe, está super cansado. Nisso bateu o jornaleiro da cidade, que naquela época eles entregavam a revista, e o patrão, ele tinha uma assinatura da revista, e nisso tinha a assinatura da revista e jornal. Aí bateu na porta lá do escritório, o patrão disse, quem é? Ele disse, é o jornaleiro, vem trazer a assinatura da sua revista. Aí ele entrou no escritório e quando ele entregou a revista, eu vi que ele trazia nas mãos uma revista que no canto, assim, eu vi, Aprenda a Pintar em Tela.
E nisso tá todo mundo ali observando, sabe aquela turma de gente lá na reunião? E a minha vista não saía daquele nome, Aprenda a Pintar em Tela. E naquela época eu desenhava no papel. Aprenda a pintar em tela, aprenda a pintar em tela. E aí ele tá aqui seu jornal, tá aqui sua revista, tô embora. E eu fiquei naquela, aprenda a pintar em tela. Quando ele saiu, quando ele foi embora para a banca de revista, quando ele saiu, menino, mas eu desci doido atrás desse jornaleiro. Eu digo, o senhor acabou de sair do posto? Ele disse, eu digo, senhor, foi lá agora há pouco e tinha nas mãos uma revista e tinha uma frase, aprenda a pintar em tela. Ele disse, tá difícil agora. Eu disse, eu não lembro não. Ele disse, sai pela cidade entregando revista. Eu digo, aí eu fiquei procurando, mas essa revista que tinha essa pequena frase, aprenda a pintar em tela. E aí a gente foi procurando, disse, aquela, eu quero. Aí levei para casa, aí comecei a ler. E aí ver os macetezinhos, né? O material que era usado, aquela coisa toda. Tinha um artista lá que dava dica, o pincel, a tinta a óleo, essa coisa toda. Aí eu comecei a usar o material profissional a partir daí. Isso há quantos anos? Tem 18 anos, né? Não, 18 anos que a gente tá aqui, né? Tem mais de 20 anos. 26 anos atrás. Imagina. Porque hoje tem o YouTube, né? Sim. Naquela época hoje não tinha, a gente tava chegando. Aprenda a fazer qualquer coisa. Sim, porque tem essa coisa, não tinha internet, então tudo era na base da revista. As minhas informações vinham através das bibliotecas, né? Tinha as bibliotecas, a gente ainda visitava as bibliotecas municipais e também as bancas de revista. Então, todo mês eu estava lá nessa banca de revista e comecei a fiz logo como se fosse quase uma assinatura, porque todo mês eu pegava essa mesma revista lá, porque tinha um artista dando dica. Porque essa primeira pintura que eu fiz atrás de um pedaço de... A primeira pintura que eu vendi, foi atrás de um pedaço de madeira, sabe, madeira de guarda-roupa, e fiz com tinta de tecido. E ficou assim uma coisa meio amadorzona, mas a pessoa gostou e me senti motivado. Sabe essa coisa de você elogiar? Bacana, essa coisa. E eu digo, cara, tá bom, mas eu vou melhorar essa coisa. Eu não posso, se eu vou transformar isso aqui num produto, tem que ser um produto de qualidade. Logo que esse pensamento eu organizei depois na mente, mas eu pensei, eu preciso dar uma boa cara para isso, então eu preciso comprar um produto de qualidade. Na cidade não tinha lugar onde vendia, né? Esse era um questionamento que eu ia fazer, e aí, eu esperei ter a próxima folga da empresa, do posto. E aí eu peguei uma van e viajei para Feira de Santana, que fica a 160 quilômetros de Capim Grosso. E lá eu fiquei andando de Feira de Santana, igual um doido, procurando loja que vendesse tela. E aí eu conseguia encontrar. E aí eu levei para Capim Grosso o material. E Cida achava o quê dessa... Cida sempre me apoiou. A Cida sempre achou legal e ela sempre me apoiou. Isso é tão importante, né? Cida é muito importante na minha vida. Tanto Cida como meus filhos, eles são muito importantes na minha vida, de todos os aspectos, principalmente nesse, porque eles sempre me apoiaram, e sempre me deram a maior força. E seus pais, nesse momento que você começa a pintar e aí começa ali já a comercializar, houve esse apoio também da família? Porque Sim. A gente sabe que, assim como tem a família que morre de orgulho, Sim. Tem aquela preocupação quando a gente fala de uma vida artística, né? Se é um cantor, ai meu Deus do céu, vai pra noite, não vai conseguir, não vai aposentar, tem todas essas... Sabe, porque quando eu comecei a pintar, eu era CLT, eu trabalhava, sabe? Eu juntava as duas coisas, então não houve essa preocupação dele, né? Porque... Era um lazer, um extra. Sim, eu tinha segurança de estar trabalhando, então a minha mãe nunca deu, sabe? Ela nunca manifestou assim... Aí é bom porque reforça o orçamento, né? Mensal. Então, na cidade eu era conhecido como frentista que era artista. Olha que legal. Que as pessoas compravam os quadros, às vezes ia abastecer, eu estava abastecendo o carro lá, e a pessoa chegava e disse, Eduardo, bota aí tanto de gasolina, aí tanto. Ei, eu quero que você faça uma pintura para mim, e eu estou abastecendo o carro, e a pessoa está fazendo uma encomenda de uma pintura. Né? Eu quero que você faça uma pintura assim, assado, de certo, tá bom. Vai lá na minha casa, ou então eu vou na sua, que a gente colhe as medidas, coisa e tal. E eu acabava sendo artista da cidade. Em que momento esse artista deixa de ser frentista para ser artista? Aí passou um tempo nessa de ser artista de frentista, e as pessoas da cidade elogiavam muito, né? E as pessoas falavam, gente, você fez aquele quadro ali porque... lá no centro da cidade tinha uma molduraria e sempre que alguém me comprava um quadro, aí mandava para essa molduraria e a pessoa emoldurava e colocava lá no centro, né, da molduraria. Aí todo mundo passava. E quem pintou? Eduardo, é o frentista, essa coisa toda. Então as pessoas iam lá no posto me elogiar.
Né? E isso me enchia de motivação. Aí um dia eu digo, sabiam, eu sou artista, eu não vou trabalhar mais de posto, não. Internalizou o artista. Menino, fiquei muito boçal. Fiquei muito boçal. Não vou trabalhar mais de posto mais não. Aí cheguei lá para trás e disse, fecha tudo aí que eu agora sou artista. Lógico que não foi desse ponto, né? Mas andou nessa mesma direção. Que aí eu pedi conta do posto. Nós compramos um carro e o projeto a gente desenhou. Disse, eu compro um carro, eu encho de tela e a gente sai por esse sertão vendendo quadro por aí. Ela disse, minha esposa falou, tô contigo nessa. Eu digo, é isso aí, vamos lá. Aí eu saí do posto, eu falei para ela que ia sair, ela disse, eu tô contigo também nessa. Eu digo, oba, pedi conta do posto, eu digo, tô contigo. Já tem umas telas aí pra gente botar no carro, ela disse, tô contigo. Nós compramos um carro, enchemos de tela, e aí pegamos a estrada, o carro pegou fogo e a gente perdeu tudo. Deus do céu. Aí eu fiquei desempregado, nós ficamos sem a tela e mesmo assim a gente não desistiu, sabe? Olha, você contou essa história. Eu respirei antes do carro pegar fogo. É porque, sabe, nem tudo são flores na vida da gente, sabe? Às vezes a gente reserva coisa que a gente não espera, sabe? A gente desenha tudo, mas quem sabe do futuro é Deus, sabe? Por mais que a gente desenhe perfeito, toda a trajetória assim, vai ser assim, assado, tá. Mas a gente não sabe e que fim vai levar isso, né? Então é preciso ter muita cautela, mas é preciso também ter ousadia, e nós tivemos essa ousadia de fazer isso. E desde que esse carro pegou fogo, a gente mesmo assim voltamos, pegamos as telas, voltei a pintar, peguei as telas e a gente começou a viajar de ônibus, botava as telas no bagageiro do ônibus e a gente saía por aí, parava em praça pública e dizia, essa pintura, vamos vender tela. Nessa época não tinha crianças ainda. Já tinha criança morando no lugar. Menino, uma peleja. Vou dizer para você, a peleja. Aí tem gente que diz, Eduardo, como é que eu faço para mim botar minhas telas e expor no tal lugar? Eu digo, você não sabe de nada. Se eu te contar, tu desiste. Caramba, é o que eu sabe? digo. Mas eu acho que é importante contar essas histórias para que as pessoas também tenham esse conhecimento, sabe? Dessa própria trajetória, essas torturas que a gente vai encontrar no nosso caminho, né? É isso que inspira, na verdade, né? Porque depois que você vê, como eu disse lá no início, quando você vê o quadro no Louvre... É por isso que eu choro. Nossa, é porque ele pinta bem. E aí alguém viu, passou, gostou e disse, vou te fazer um convite, né? A gente não imagina tudo que passou. Sim. E aí, nessa de andar, a gente foi andando, e praça pública, e andando para tudo que é lugar, e aí a gente para em Barreiras, né? Ela tinha um parente que morava aqui, e por outro lado eu tinha uns amigos que moravam em Brasília, que disse, Eduardo, tem espaço para você, vem expor aqui em Brasília. Aí eu pensei, digo, olha, pessoal, você tem parente em Barreiras, e Barreiras fica um lugar bom para Brasília, a gente, daqui do sertão, vai ficar muito difícil para a gente. Então a gente veio para Barreiras, instalamos aqui e a gente começou a viajar de ônibus para Brasília. Então a gente botava no bagageiro do ônibus, levava para Brasília, fizemos algumas exposições lá, algumas amostras e ficamos aqui como um porto seguro, sabe? Porque o sertão para a gente seria mais difícil. Eu imagino. E qual momento, de fato, a arte começou a sustentar e você, começou a ter um reconhecimento? Sim, foi com o advento mesmo das redes sociais. Quando as redes sociais começou a dar esse boom, você tinha a oportunidade de mostrar o seu trabalho, né? De forma mais fácil, que chegava a outras pessoas. Eu percebi que a procura aumentou. Mas vale lembrar que teve uma época também que eu comecei a desanimar no sentido de mostrar o trabalho. É porque o que eu digo é que eu não faço uma arte com intuito comercial, eu faço para mim. Eu nunca parei, desde que eu pintei a primeira tela lá atrás no sertão, eu nunca parei de pintar, eu sempre pintei. Mas teve uma época que eu parei de não querer mostrar às pessoas, sabe? E nesse período eu fiquei um tempão e as pessoas, os colegas artistas achavam até que eu tinha desistido, mas não estava, eu estava em casa, estava no meu ateliê, estava fazendo essas coisas por aí, pintando meu trabalho escondido, guardando para mim. E eu entro na rede social,
da seguinte forma. Lembra das revistas que eu falei que eu comprava lá na cidade? Naquele período, a editora, ela abriu uma página que dizia assim, olha, mande seu trabalho para cá que a gente publica todo mês, né? E aí você manda, a gente publica, bota seu contato, seu telefone, essa coisa toda. E aí naquela época mesmo, lá no sertão, eu comecei a mandar umas fotos e eles publicavam todo mês, saía, aí eu estava lá sempre, às vezes saía na capa um quadro meu e estava lá estampado. E estava meu contato, estava tudo. E o interessante é que quando as redes sociais, quando eu fiquei desanimado de mostrar, quando eu cheguei aqui, eu fiquei meio desanimado de mostrar meus quadros. Certa vez o meu filho abriu uma rede social, né? Quando começou a aparecer as redes sociais, começou a dar um boom na rede social. Aí alguém falou, Eduardo, tem uns quadros aqui na rede social que são seus. E tem alguém se passando por você aqui. Aí eu digo, como assim? Aí eu percebi que eram os quadros da revista que alguém pegava lá. Eu digo, como? Eu não publico nada, mas alguém estava pegando das revistas, porque circulava o Brasil inteiro essa revista, e as pessoas pegavam e disseram, tem artista aqui se passando por você, porque as pessoas são maldosas, elas acabam copiando com o intuito de fazer dinheiro. Aí eu digo, como assim, cara? Aí eu fui olhar e digo, não, são meus quadros. E aí eu crio uma rede social só para mostrar para as pessoas que aquele artista lá, que o dono daquela arte era eu. Então, mesmo desanimado, eu digo, não, eu preciso proteger, porque o meu trabalho, tanto eu como minha esposa, a gente protege como se fosse filho, sabe? A gente tem um cuidado muito grande. E aí, eu disse, eu vou criar uma rede social, vou pegar algumas fotos e vou dizer, olha, esse trabalho aí, eu sou o dono dessa arte, eu me chamo Eduardo Lima, tal coisa, saiu nas revistas aí há muito tempo atrás, as pessoas estão passando como proprietário. E aí eu crio uma rede social com esse intuito. Sim. E aí foi nesse momento que as pessoas começaram a dizer, gente, você é o artista, e começaram a me acompanhar, e como eu tinha um volume muito grande de imagem, de obra, eu comecei a publicar. Aí teve um dia que o primeiro dia teve 7 curtidas, depois publiquei de novo 12, 13, aí fui aumentando, e aí nunca mais parou. E as pessoas começaram a me procurar do mundo inteiro por quadro. Aí eu volto de novo a ficar assim animado, dizer, olha, dá, é possível. E você vê que o caminho, outra coisa, a arte, ela me buscou, volta de novo, alto lá, vem cá, aí volto de novo. Aí foi com o advento da rede social que eu percebi que seria possível, da onde quer que eu estivesse, eu poderia comercializar o meu trabalho. E aí eu entro de vez, novamente, entra a minha família toda e a gente começa a mandar arte para o Brasil, para o mundo todinho. O primeiro convite para uma exposição, qual foi? Qual foi essa? Olha, convites, a gente tem convites de muito tempo que eu já recebo convite internacionalmente, sabe? Eu nunca tive, assim, sabe, oportunidade de ir, mas em 2006, se não me falha a memória, eu fui convidado para uma exposição em Roma, lá ia acontecer uma premiação, e eu fui medalha de ouro nessa exposição lá em Roma. Aí, o ano seguinte, eu fui convidado para a Áustria, eu mandei uma obra também, através de um representante da galeria, eu fui medalha de prata também na Áustria. Depois, eu fui convidado para Londres, e eu também tive menção honrosa, tudo isso em 2006, 2007, 2008, e esses foram os primeiros, sabe? Eu só tive a oportunidade de viajar mesmo a partir de 2022, se não me falha a memória. É isso, Cida? 2021. Hã? Sim. Sim. 2022, aí eu comecei a viajar, né? Aí eu fui para Londres, para uma grande galeria. A gente foi para lá, teve uma repercussão muito boa lá, com a exposição Raiz do Sertão Nordestino. E daí para cá a gente nunca mais parou. E o convite do Louvre? O convite do Louvre. Porque o vídeo é lindo, né? Ele chorando, não tem como. A gente chora junto. Eu lembro dessa história todinha, né? Essa trajetória que a gente vai. Também se veio a partir dessas movimentações, né? Em 2020 nós criamos um projeto chamado Raiz do Sertão Nordestino. A ideia do projeto é levar essa exposição para todas as capitais do Brasil. E nós começamos a viajar com essa exposição, com essas exposições, né? E através dessas manifestações de mostrar o trabalho em tudo que é capital, a gente acaba conhecendo pessoas que às vezes vêm logo o trabalho, às vezes já conhece através das redes sociais, através da internet. E as galerias, ela acaba convidando, né? Uma vez que elas entendem que eu sou um representante do Brasil, do Nordeste, através daquilo que eu faço. E
acaba estendendo o convite, e aí topa ir pro Louvre, eu fico doido. Eu digo, vamos lá, agora vamos. dá tempo de ir. Dá tempo de pegar uma sacola ali ou tem que ser com a roupa do corpo? Aí eu fui. E aí eu queria lembrar que não foi só eu para essa exposição, foi eu e foi outros artistas de outros estados. E quando nós nos encontramos lá, todos entraram no portal, quando viu lá, no carrossel do Louvre, aí todo mundo muito encantado. E aí, quando todo mundo entrou na porta do Louvre para ver o seu trabalho exposto lá, eu não consegui entrar. Parei, minha esposa, bora! Eu digo, pera aí. Fiquei emocionado, não aguentei não. Aí fui lembrando de todo o caminho, da trajetória, o que a gente já passou. Mas também eu lembrei de muitas coisas boas, sabe? Sim. Muita coisa boa aconteceu na minha vida e o fato de perseverar e pensar que, digo, olha só, lá do sertão e hoje eu estou aqui nos maiores museus do mundo, tendo a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Isso é de uma importância muito grande. Aí eu vim às lágrimas. Lindo, e volta a gente para chorar junto. E na hora de ver o danado pendurado, me conte. Choro. Aí minha esposa fez um vídeo e ela fala no vídeo, Eduardo tá aqui na porta do Louvre, ele tá muito emocionado. E esse vídeo era só para mostrar para os nossos filhos, né? Aí eu vi o vídeo e digo, cara, eu tô chorando aqui nesse vídeo, não mostra pra ninguém não. Ela disse, não, mostra pro meu filho. Aí mandou só pro meu filho, que ficou aqui no Brasil, né? Disse, ó, seu pai tá muito emocionado aqui na porta do Louvre. Aí, foi nada não, a gente foi, participou da abertura lá, né, do evento. E aí, quando a gente voltou pro hotel, eu fui dar uma olhada nas redes sociais, tava absurdo. Todo mundo comentando, as pessoas querendo falar comigo, o que é que tá acontecendo? Eu digo, o que é que tá acontecendo? Aí eu disse, é você chorando. Eu disse, é você chorando. Eu disse, mas você mandou, eu mandei só pro meu filho, ele publicou. Qual deles pra gente agradecer? Não, eu já puxei a orelha dele. Diga, Aí, ó, muito obrigada, Vinícius, por ter postado no Aí vídeo. eu andei em tudo que é lugar com esse negócio de vídeo. E esse foi o momento que você entendeu que o seu tamanho, né, assim, porque eu acho que é difícil quando a pessoa vem na caminhada, ela parar para dizer, nossa, acho que tem aquele momento que dá um impacto, e que hoje, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes da gravação, batendo um papo, você falou das escolas que vão visitar, eu quero que você fale disso aqui também, né? Esse foi o momento que você entendeu que, de fato, hoje eu não sou uma artista de Barreiras, uma artista de uma região, hoje eu sou um artista nacional. Justamente, eu me surpreendo, como assim eu falei, quando eu chego num lugar longe, distante, outros estados, né, que as pessoas vêm de longe para ver a exposição e para falar comigo, e fala comigo como se me conhecesse há tanto tempo, sabe? Nem só comigo, como minha esposa também, que sempre me acompanha, as pessoas conversam com a gente como se fosse da família, conversasse e fala que a criança está estudando a minha história, os professores levam as crianças, a gente aproveita, visita as escolas, e é isso. Aí a gente percebe que a gente tem essa responsabilidade de fomentar um pouquinho daquilo que daquele conhecimento que a gente tem. E é essa a nossa parcela de contribuição social que a gente dá, né? Mostrar, além do nosso trabalho, mas também a gente vai até as escolas, a gente faz workshop, a gente aplica algumas palestras para as crianças, fala da importância da arte na vida de cada um, e é isso. É a minha forma de dar de graça aquilo que eu recebi de graça. Sofrido, né? Uma trajetória difícil, que não foi fácil, não é fácil, mas um dom que Deus realmente lhe contemplou. Eduardo, diferente de muitas obras, quando a gente vê retratando o Nordeste, o sertão principalmente, a gente tem uma paleta de cores mais marrom, uma coisa, né? E as suas obras, elas são coloridas, ela traz um sertão mais colorido, e de cor eu entendo e gosto. Eu queria que você falasse, essa interferência dessas cores, elas vieram de onde? Bom, quando eu começo a pintar o sertanejo, eu já observo que o sertão ele já tem uma certa mudança, né? As cores, eles começam a entrar na minha vida porque eu já pego um sertão com fartura. Já pego um sertão mais verde, as pessoas já estão colhendo lá, já tem a irrigação, poços artesianos já estão sendo furados. E quando eu venho para a Barreira, a minha obra ela sofre ainda mais influência dessas cores.
quando eu desço a serra, que eu vou entrando, que eu vou vendo toda essa cadeia de montanha, todos os rios, as cachoeiras, as plantações, a minha obra ela ganha mais cor ainda mais, né? E eu digo que Barreira ela tem essa influência na minha obra por isso, porque a incidência de verde aqui é muito forte relacionado ao lugar da onde eu venho, entendeu? Então, assim, tem gente que olha para o meu trabalho e diz, mas você é nordestino? Como é que seu trabalho tem tanto verde? Lá não é seco? Eu digo, você não tem noção de como o Nordeste é maravilhoso. Não há necessidade das pessoas saírem de lá, porque lá tem como as pessoas tirar a sobrevivência daquele local. E da onde que eu venho, que é Barreira é assim, sabe? As plantações lá são abundantes, tem muito rio, tem muita água, tem muito verde, tem muita cor, tem muito tudo. E eu até convido as pessoas para visitar Barreira, para conhecer essas maravilhas que tem aqui. E é desse lugar onde eu tenho bebido muito para fazer as minhas pinturas. Esse colorido todo dessa região aqui. E vamos combinar que quanto mais colorido, mais bonito fica, né? Eu gosto muito de cor, tudo de cor na minha vida é bonito. Você tem uma paleta específica? Eu tenho uma paleta específica, geralmente eu uso apenas, no máximo, 5 cores. No máximo 5 cores. Depois tem mais umas cores ali que fica em stand-by, que eu às vezes vou buscar, mas geralmente são as cores quentes ali, né? O amarelo, o azul, o vermelho, e preto e branco, e através dessas cores eu faço a mistura e eu consigo compor o meu trabalho. Então eu gosto dessas cores quentes mesmo. Fantástico. E aí, quanto mais colorido, eu digo a vocês, quanto mais colorido, mais bonito fica. A parte de criação, existe uma inspiração? Como é que funciona isso, né, para um pintor? Você acorda dias mais inspirados pensando ou não? Eu tenho meu horário, de tal a tal hora eu pinto. Como é que funciona isso? Na verdade, não tem uma regra de horário, mas eu costumo acordar 5 da manhã para pintar, para começar as telas, porque está mais silencioso, né? Eu estou com a mente ali mais é como se tivesse o HD mais limpo, o HD, então eu aproveito esse momento, né? Não tem barulho, e sento de frente da tela em branco e eu uso apenas um pincel e as tintas e eu digo, vamos ver o que é que vai dar, né? E assim vai nascendo as pinturas. Mas lógico, o tema tá fácil porque eu sempre vou beber lá no sertão, sim, no cotidiano das pessoas simples, né? Então o que o que é que eu vou pintar? Eu vou pintar agora os festejos juninos, que agora está chegando em junho. Também tem essa influência, né, da gente ver toda hora alguém falando do forró, falando coisa. Então, sim, isso já é inspiração. É muito inspirador esse momento. Agora a gente está voltando para o sertão. Então, além do mais, a gente fotografa muito. Vamos fotografar aqui as paradas, as casinhas, as coisas. E aí eu já deixo ali no arquivo. E quando eu não estiver pensando, cara, hoje eu não sei o que pensar, então vou lá nos meus arquivos de foto, que eu já tirei a foto lá do pessoal lá, e digo, isso aqui vai encaixar super bem. E busca essa inspiração. Uma curiosidade que eu tenho, nas suas pinturas você tem aquele, vou chamar de bonequinho. Pode chamar. O bonequinho, e ele, normalmente ele tá com a cabecinha, sim, e o olhinho fechado. Sim. Isso é uma figura de alguém específico? Sempre foi assim ou ele foi ganhando essa forma no decorrer do tempo? Eles sempre vai ganhando, né, a forma. Eu costumo dizer que eles vão evoluindo. Eu tenho pintado muito com o olho fechado, mas também eu pinto com o olho aberto, né? E quando eu pintava com o olho aberto, eu costumava dizer que eu pintava com um olhar assim meio expressivo, meio acanhado, meio fora da vista da pessoa. E quando alguém me perguntava, eu dizia, não, é porque estão acanhados, estão envergonhados. São pessoas lá dos rincões, lá da roça, que como se eu fosse um fotógrafo e chegasse assim, dizer, junta todo mundo para tirar uma foto. E aquelas pessoas ficassem meio assim, acanhadas. Então, nesse aspecto, quando eu fazia com o olho aberto. Hoje eu estou na fase do olhar fechado, né, que eu tenho produzido muito. E essa pergunta sempre vem. E eu sempre costumo dizer que eles estão assim com o olhar fechado e com a cabeça meio derriada assim. Eu quero dizer que essas pessoas elas são apaixonadas pelo seu lugar e pelo momento que estão vivendo, né? Então assim, é o prazer do momento. Então o olhar fechado eles estão vivendo o prazer daquele momento. Estão curtindo, sim, né? Sim. Isso mostra que aquela figura ela é apaixonada pelo seu lugar, apaixonada pela sua terra. Elas
às vezes sai do seu lugar por inúmeras questões, mas o que elas queriam mesmo era estar ali. E quando elas estão ali, elas sentem que ali é o seu lugar de pertencimento, né? Por isso que eu faço com um olhar fechado, e são figuras doces e, acima de tudo, sonhadoras, o que eu faço, né? Você falou figuras doces, exatamente, a gente vê doçura, sim. né? Eu tento captar essa essência quando... eu estava até conversando com meu marido mais cedo, a gente passando o roteiro desse momento, não sei o quê, eu falei para ele, até mostrei um vídeo seu, eu falei assim, amor, e eu acho o boneco e a boneca parecido com vocês dois. Sim. Porque eu até falei no instante com o Cida, né? Quando ele dá o sorriso, ele fecha o olho. Você matou a charada. E aí tem aquele olhinho assim, eu falei, parece com ele. E a boneca parece com ela. Na verdade, eu não sei se eu já falei poucas vezes isso, mas quando eu criei o primeiro personagem, é inspirado em nós dois, sabe? Então... assim, sabe, poucas pessoas percebem, você percebe, poucos percebem isso, mas quando eu criei, é inspirado na figura. Então tem um rosto um pouco arredondado, tem um pouco do olhar grande, é porque na verdade os primeiros ele lembrava muito, e as pessoas até perguntavam, parece vocês, parece ela, parece você, com um olhão, sabe, com essa silhueta um pouco arredondada do rosto, e eu costumo dizer que aquela figura é nosso filho, é o filho de nós dois, por isso que lembra nós dois. Que lindo, então, o meu lado artístico. A percepção. Deixa eu aproveitar e compartilhar algo com você, quando você estava comentando, até chegar a parte que o carro queimou, que foi o susto, mas quando você começou a falar do carro que vocês compraram e botaram os quadros, me veio uma lembrança muito forte, assim, né? Eu acho que de todos os anos de programa, eu nunca me emocionei como eu estou emocionada agora. Porque meu pai era um artista, ele era artista de cordel. Sim. E a gente tinha um projeto onde ele comprou uma van, e era o Projeto Andança de Cultura Popular. Maravilha. E aí a gente... o elenco era eu, ele, minha mãe. Ele dirigia, minha mãe cuidava do figurino, eu era uma das artistas, e a gente parava nas cidades. Eu ia na prefeitura, falar com o prefeito para conseguir a pauta. Era meio que um circo itinerante, só que a gente fazia isso no teatro. E a gente ia ali atrás de um restaurante para garantir a comida que a gente ia comer. E se apresentava durante 2 dias naquele teatro, e o que dava de dinheiro a gente seguia a viagem, ou um patrocínio, um apoio. Então, assim, eu vivi isso. Quando você falou do carro, aí me vieram muitas... Hoje meu pai não está mais aqui, mas ele me deu esse prazer de viver isso, sabe? E então, a sua cultura, o seu trabalho que você faz, me traz muitas... memórias. Essas memórias, né? Elas são revividas de novo através. Fantástico. Eu conto a história de muita gente, né? Sim. Através. E eu acho que, de certa forma, a minha história é parecida com uma história de muito brasileiro, de muito nordestino. Sim, fantástico, lindo. Mas... E que bom que você venceu, né? Que bom que vocês venceram. Eu até coloquei aqui, na hora que eu falei do Louvre, que eu acho que é um momento ápice, né? Talvez o choro veio porque você lembrou de muitas coisas, mas ainda nas nossas conversas, você falou do quanto você se emociona com esse projeto das escolas, das pessoas. Sim. Nós tivemos Tardinho Gondim aqui, e em um dos momentos que a gente estava conversando, eu falei sobre o Grammy, que ele ganhou e tal, sim. E ele me disse que na verdade, o maior prêmio que ele teve... que quando ele foi se apresentar numa cidade, uma família tinha feito não sei quantos quilômetros para poder visitar. Isso é impressionante. Então, acho que é isso que o artista de verdade que faz o que ama, isso é que emociona, né? Sim, exatamente. Eu também concordo. É o que eu falo, eu ainda não caí a ficha nesse aspecto, sabe? De quanto o meu trabalho chegou até aonde está, onde chega, né? Isso Você imagina uma escola... 13 mil e poucas pessoas assim que estão comentando o município estudando sobre a sua arte. O ano passado eu tive que fazer 150 vídeos para a escola do Brasil todo, em agradecimento, porque os professores estão trabalhando. Então, sempre que chega o mês de junho, as professoras elas vão pedindo esses vídeos, sabe? Diz, eu estou trabalhando sua história, aí a gente vai fazendo ali 10 por dia, sabe? 20 por dia. Eduardo, estou trabalhando e vai mandando as fotos dos alunos trabalhando. Sim. Olha, agradecer. Isso não tem preços. Não tem preço, não tem, sabe? Isso tem valor.
Isso é o que tem valor. É impressionante. E é por isso que eu tenho um cuidado muito grande quando se trata de escola, de criança, da coisa. E eu tenho cuidado até na própria página, nas redes sociais. Eu até falo com minha esposa, digo, olha, eu tenho cuidado até no que eu vou falar aqui. Porque eu já percebi que tem muita criança que me acompanha, né? E aí eu tenho que ter esse cuidado, né? Até, às vezes eu falo muito errado, eu ando muito em escola e falo muito errado português. Eu digo, isso aqui é interessante. Mas que lindo você ter essa atenção e esse cuidado, né? Você ter consciência do poder que você tem hoje, né? O acesso que você tem, como você influencia essas... É muito... Se todo mundo tivesse esse cuidado, era bom, não era? Porque hoje a gente vê tanta coisa na rede social. Cuidado com o que fala, cuidado com o que diz, cuidado com os passos, cuidado até em andar na rua. Às vezes, até meu filho, cuidado como é que você vai estar andando na rua, o que é que você anda fazendo na rua, viu? Tem as pessoas que não acompanham. E agora com o celular, ó, todo mundo é um Big Brother o tempo inteiro. Vocês, né, porque vocês trabalham em família, têm uma visão empresarial também muito bacana, né? Porque além dos quadros, vocês têm muitos outros produtos. Sim. Caneca, camisa, né? Tem o Canva, que é uma possibilidade da pessoa ter teve quebra-cabeça. Imagina, ele tem um quebra-cabeça com a obra dele aqui. Me conte como é que surge caderno. Capa de caderno, achei fantástico. A gente faz parceria com algumas empresas, né? Alguns produtos é produzido na própria empresa e outros a gente cede os direitos autorais, né, para que essa empresa, no caso, o quebra-cabeça, é uma parceria que eu fiz com a Grow, né, então, vai estar saindo, acho que esse mês que vem, né, Cida? Em julho vai estar saindo esses produtos, e estou só exemplificando a Grow, a parceria da Grow. E os demais a gente faz na própria empresa, então a gente produz as camas, cadernos, canecas, camisas, futuramente a gente quer lançar também nossa linha de modas, vestido, porque tem uns vestidos que a Cida usa que eu fico babando. A gente olhando, as pessoas se procurando. Me empresta. Aí a gente... E esse vestido é um sucesso, quando a gente vai. E olha que quando eu pintei o primeiro vestido para a exposição, eu caí na besteira de dizer assim, quando toda vez que eu for fazer uma exposição, eu vou pintar um vestido novo para você. Eu não imaginava que a cada 2, 3 meses eu ia estar fazendo uma exposição. E aí ela chega no ateliê com um vestido branco. Qual é a arte? Eu digo, oh meu Deus, eu devia ter colocado uma data até esse ano. Então tá sempre aí, mas... Adorei. Eu faço com muita alegria. Daqui uns dias teremos a exposição dos vestidos de Cida. Adorei! Alguns eu faço até de madrugada por não ter tempo, sabe? Digo, bota esse vestido aqui no ateliê. Eu faço o quê, meu Deus, aqui agora? Aí eu fico doido. E capriche, viu? E o que é que eu faço agora, meu Deus do céu? E aí, eu só sei que nasce os vestidos, sabe? Eu vou pintando e é isso, e dá certo. Acho que a gente está finalizando aqui, mas eu queria aproveitar que falamos de Cida, eu queria que você falasse um pouco da importância real da sua família, né? Que você fala deles o tempo inteiro nas redes sociais. E hoje, como é que você vê esse momento que você está e a importância da sua família nessa trajetória? Eu não seria quem eu sou sem minha família, sabe? Nós somos em 4 pessoas, minha esposa, eu e os meus 2 filhos. Então, assim... além da minha família ser fonte de inspiração para mim, eles são também meu porto seguro, sabe? E além dessa coisa toda familiar, aí tem a questão empresarial. Porque meus filhos que organizam tudo, os eventos, tudo que fecha com alguma empresa, fecha alguma parceria, fecha tudo. Então, sinceramente, eu não conseguiria sem eles, sabe? Então, a minha família... assim, é muito importante. Só existe o artista Eduardo Lima porque eu tenho essa competência por trás, que é a minha família. Que bom. E a gente vê isso, viu? A gente que está fora, está acompanhando, a gente percebe isso e Deus honra. Sim, né? certamente. Porque a família é a base de tudo. E quando a gente vê esse trabalho em equipe, todo mundo engajado para que a coisa aconteça, né? E eu acho que é deve ser um motivo de muito orgulho.
para os seus filhos, para sua esposa, para você saber que, pô, tô construindo essa história. A gente fala, tem até alguns programas que eu não falo sobre isso, mas é algo que eu já falei algumas vezes sobre legado, né? Porque a gente é passagem, vai embora. Infelizmente, a única certeza que a gente tem na vida é essa, né? Nasceu, uma hora tem que ir embora, mas a gente pode escolher viver simplesmente, quando for embora, deixar um sobrenome, olhe lá, ou deixar histórias, deixar marcos, deixar uma herança. Uma herança, a gente, eu não estou falando de financeiro, estou falando mas o que deixar, né? E você fez isso, né? Você tem feito, mas eu digo, você já fez, você criou uma história e vem uma família aí toda que vai poder, no futuro ainda, continuar bebendo dessa água, desse orgulho. Aqui, ó, meu pai teve aqui, meu avô, meu bisavô, e aí, por aí vai. É isso mesmo. Você falou tudo. Eu quero deixar esse legado, mas que legado? Que legado que eu vou deixar para minha família? E eu quero deixar para meus filhos que ele olhe para trás quando eu for, né? Lógico, que eles tenham esse orgulho, né, do pai que eles têm. E tem, com certeza, com história dessa não tem como não ter. Quero agradecer mais uma vez. Pense numa agenda, que o homem não para. De exposição, de entrevista e encontro. Estou me sentindo aqui, viu? Porque um dia desse ele estava no encontro, né? Só... e mesmo assim, prontamente, Cida, uma querida, né? Retornou, se organizou para conseguir estar aqui com a gente. Eu sinceramente acho que a gente precisa, né, valorizar as pessoas da nossa... É muito bacana a gente fazer tudo fora, mas é muito bacana também a gente sentir que as pessoas se ajudam dentro da sua cidade, da sua região. Eu sempre expresso porque também tem essa questão de você... Ela sabe do valor que eu dou para ela, mas quando você fala, isso soa mais importante ainda, né? Porque você falou e falou publicamente. Com certeza, com certeza. E é isso, obrigada de verdade. Não, assim, eu que agradeço. Muito, muito sucesso. Eu tô doida pra esse quebra-cabeça sair, que eu já quero lá em casa. Vou moldurar o quebra-cabeça. Maravilha, maravilha. E Deus abençoe. Quero agradecer mais uma vez a você também, que ficou aqui com a gente até agora. Me botaram para chorar nesse programa hoje, que coisa mais linda, eu tô feliz, esse tipo de história que enche meu coração, que a gente finaliza assim, só agradecendo muito. Então, você que tá aí até agora, aproveita para curtir, compartilhar. Tá um programa que merece ser compartilhado muito, é esse programa. Então você já aproveita para compartilhar, se inscrever, ativar a notificação, faz tudo que a gente gosta. Agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores e apoiadores. Então, é cheirinho bom que tá aqui com a gente, coladinho. Copenhague, imagine um programa patrocinado pela Copenhague, amiga, é o selo de sucesso, garantia de sucesso. O CrossFit 889 e a Vanessa Gonçalves, que deixa a apresentadora aqui, ó, arrumada, bonita para vocês. Fiquem com Deus e até quarta-feira que vem tem mais Café, Cor e Estilo. Existe essa carência, mas a gente tem essas pessoas, essas atitudes pequenas que faz com que a gente possa levar o trabalho para mais pessoas, sabe? Ganha força, né? Sim, com certeza tem força. E é por isso que eu me surpreendo quando as pessoas vêm de longe. Eu digo que você viu, não, eu vim em tal lugar e eu vim aqui e vi. Caramba, as pessoas gostam mesmo. Isso sabe? Aí às vezes eu me emociono quando eu vejo as pessoas para falar com a gente. Não, eu vou chorar agora não. O choro é agora não, é mais pra frente. O choro é quando eu vou lembrando.